Bom dia, gente. Bom dia. A gente vai... Isso. A gente vai ler 1 Samuel 9, tá? Isso, 9. Vamos ler um pedacinho de 1 Samuel 9. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua provisão e a sua proteção. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a sua palavra e a ser fiéis a ela. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Samuel, 1 Reis. 1 Reis 9, um pedacinho, tá? Vamos ler? Fala assim: depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão, aquela primeira vez que ele sacrificou 1000 animais, tá? Então, ó, o Senhor lhe disse: eu ouvi sua oração, aquela que ele fez ontem, né? Ontem, há 1000 anos, 1000 anos atrás. Eu ouvi sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi serviu. Então, por que que Davi foi um rei que morreu farto de dias, morreu, apesar da família dele, né, ter tido muitos BOs, literal, mas Davi foi amado entre o povo. Davi não perdeu o amor do Senhor. Por quê? Porque Davi era sincero no seu coração, tá? Então, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Ou seja, Salomão vai deixar um descendente se ele for fiel. Lembrando que ele não foi. Mas se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde deve ser adorado. Aí os povos vão desprezar e zombar de Israel. Isto, na verdade, é para nós. É para nós. Se nós formos fiel, Deus perpetua a aliança dele com a gente. Mas se a gente não for, literalmente o povo vai zombar da gente. Porque já zomba, né? Para e pensa no mundo. O que você ganhou até hoje? No mundo que você vive aí fora, o que você ganhou? Ou que você vivia, o que você ganhou? Porque eu me lembro de muita zombaria. Muita zombaria. Meu Deus. Eu me lembro de muito escárnio, literal. Sabe? Então, assim, o povo zomba da gente, né? Zomba muito. É óbvio que quando você muda, as pessoas também zombam de você. Elas no começo não aceitam a sua mudança. Depois elas dizem que você é fanático, que você quer ser santo, que isso, que aquilo. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de não fazer, né? De não fazer o que é correto. E quem faz o que é correto, elas zombam, elas invertem o papel. Elas tiram um sarro para ver se a pessoa desanima e volta pro mesmo barquinho. Aí quando a pessoa que ela vê que não tem como tirar, ou ela deixa de mão ou ela põe como piada. Geralmente é assim. Muita gente ou põe de mão, né? Não tô dizendo que são todos, mas assim, quem não tem a capacidade de fazer. Geralmente
Você para e pensa, você começa a fazer um regime, uma dieta, você começa a emagrecer, você começa a ficar bem. As pessoas em volta tiram sarro, você não vai conseguir, não sei o quê. Aí você persiste, você consegue, você luta. Aí a hora que você tá chegando, as pessoas ainda vão tentar te tirar do prumo. Aí a hora que você chega, ou elas te ignoram, ou elas ignoram você entendeu? Ou elas tiram sarro. Agora você ficou fitness, agora você conta caloria de tudo, agora você não sei o quê. Por quê? Porque elas não conseguem ir até lá, entendeu? Então, geralmente, as pessoas zombam, tiram sarro ou desprezam aquilo que elas não conseguem fazer. Porque quando você sai do meio, quando você se destaca, quando você muda, quando você faz algo que é bom pra você, seja mudar teu corpo, melhorar de vida, juntar dinheiro, trabalhar mais, abrir teu negócio, mudar de religião, no caso, que nem, por exemplo, você era do mundo, você bebia, você fumava, você enlouquecia, você prostituía, e aí você se converte, lá o crentinho, agora quer ser santa, quer ser santo, sabe? As pessoas tendem a não querer fazer ou não ter a capacidade de fazer e tirar quem faz. É por isso que nessa hora, principalmente quando você é um novo convertido ou quando você tá abrindo um negócio, você tá buscando um corpo legal, não olha pro lado. Não olha pro lado. Não olha para as críticas, porque geralmente quem critica você não tá fazendo nada. Não tá. Mas geralmente, então você ajuda quem? A igreja só quer roubar, a igreja quer não sei o quê. Mas não tem coragem de dar uma cesta básica. Geralmente quem fala dos outros, mas você agora só come fitness, mas não sai um dia pra fazer caminhada. Entende? Então, você tá achando que vai chegar a algum lugar abrindo esse negócio, mas a pessoa não guarda um centavo. Então, assim, quem tá fazendo não tá criticando. Quem tá fazendo, quem tá ralando, quem tá se esforçando, uma pessoa que tá abrindo um negócio não tira sarro de outro que tá abrindo também. Uma pessoa que está se esforçando fazendo uma dieta não tira sarro de outra que está se esforçando também. Porque a gente sabe o quanto é duro chegar lá, sabe? A gente sabe o quanto é duro se acordar, às vezes você não vender, e você insistir no outro dia, e vai, e continua, e vai de novo, e faz de novo, e tem hora que dá vontade de largar tudo, e você faz outra vez. A gente sabe o quanto é duro. A mesma coisa quando você é cristão, você sabe o quanto é duro abrir mão das coisas para poder se santificar, para poder fazer o que Deus quer de nós. Nenhum cristão de verdade vai zombar de outro cristão. É só gente que não faz nada. Gente que não tá fazendo nada, que continua com a vida do mesmo jeito, que zomba dos outros. Então a zombaria, ela existe. Se você tá lá no mundo literal, ela tá lá. Se você sai, ela também vai existir. Mas se você voltar, meu amigo, aí o bicho pega. Então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se vocês e os seus descendentes deixarem de me seguir e desobedecerem às leis e mandamentos que eu dei, e se adorarem e servirem outros deuses, eu arrancarei Israel e o meu povo da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e virou. E todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus e tirou os antepassados dele do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez toda essa desgraça caísse sobre eles. Lembrando que a palavra desgraça é sem a graça de Deus, tá? Então,
isso é para nós, tá? Isso aqui foi para Salomão. Deus estava confirmando com Salomão a aliança. Deus estava abençoando aquele templo como casa dele, mas também era um recado: ó, Salomão, se você não cumprir a tua parte, eu vou abandonar você e seu povo. E foi o que Deus fez, tá? Depois eles vão ser levados cativos por babilônicos e tal, tarará, tururu. Mas isso também acontece com a gente, que se nós precisamos ter uma obediência de honra, tá? Porque assim, às vezes Deus fala com a gente, eu sei, porque eu já fui e em algumas coisas ainda sou uma ovelha rebelde, né? Aquela ovelha que o pastor tem que literalmente quebrar as pernas. Meu Deus. Tem hora que é assim, é na marra. Mas, o que acontece? Quanto mais a gente obedece a Deus de pronto, você não é só uma obediência, é uma obediência com honra, porque você o obedece porque o ama. Quanto mais você é resistente em obedecer e você acaba obedecendo, é uma obediência, mas não tem honra, entende? Então é uma obediência com meio que, tá bom, vou fazer. Sabe, quando você que é pai e o teu filho te obedece de pronto, você tem prazer em abençoar. Mas quando ele obedece esturrando, por mais que ele tenha obedecido, não tem honra naquilo. Não tem prazer do pai abençoar o filho quando ele faz tudo fungando, reclamando. Ele faz, mas ele faz na base do... Entendeu? Então a gente precisa obedecer por amor. A gente precisa obedecer por amar a Cristo. Aquilo que ele já fez já é o suficiente, tá? Ter morrido por nós já é o suficiente. Nos preencher, nos dar uma vida eterna já é o suficiente. Precisa ser o suficiente, tá? Então é isso. Que Deus te abençoe. Bom dia. Tchau. Fica com Deus, hein? Obediência.